do país. Isso é claro. As pessoas estão fazendo uma situação muito errada do que está acontecendo. A gente tem um vírus, tudo bem, um vírus que vai matar uma porcentagem da população, tudo certo. Eu coloquei alguns pronunciamentos de pessoas aí para cima, eu gostaria que vocês dessem uma lida. Só que é o seguinte, nós temos que entender que a vida, ela é uma roda, e um depende do outro. A gente quer que nós ficamos em casa, mas a gente quer que o lixo funcione, a gente quer que os bancos funcionem. Outra coisa, o comércio e a indústria movimentam o país. O que salva o país é o comércio e a indústria. Se as pessoas não vão comprar nada e nós não vamos produzir nada, em 30 dias nós vamos paralisar o país. Porque as pessoas não vão ter. Vocês acham que vai ficar funcionando tudo? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, a polícia fechou o Curtume Kefler em Lajeado. O Curtume Kefler faz 2.000 couros por dia. Esses couros vêm de um frigorífico. Automaticamente, a partir de hoje, esses 2.000 couros, que nem são meus couros, não estou falando de mim, nem desses couros eu pego, tá? Nós estamos parados. Mas esses 2.000 couros são 12 frigoríficos na região aqui, inclusive um de Bagé, que não vão mais trabalhar a partir de hoje. Porque existe uma lei no frigorífico, para quem não sabe, que ele não pode abater um boi enquanto não tiver um caminhão embaixo do funil para carregar o couro. Então, a partir de hoje, com o fechamento do Kefner, 2.000 bois não serão mais abatidos. Ou seja, para quem sabe fazer uma continha mais ou menos, 60.000 quilos de carne não vão deixar de sair dos frigoríficos por dia. O que você acha que vai acontecer em uma semana? Vai faltar carne. Gente, tem gente falando especializada que se isso aqui parar 30 dias, como estão falando, ou 45, ou pior, ainda 60, como estão falando, nós teremos 50 milhões de desempregados. Parou o vídeo aí? Parou o som? Parou o som? Parou o áudio, Garrafa? Parou. Agostinho. É para continuar. Eu não sei por que parou. É para continuar. Esse áudio, ele é para continuar. Não é para interromper. Tem o áudio inteiro aí ou quer que eu passe de novo ou solte aqui do meu telefone? Não, tem a conclusão aqui. Se tem a conclusão, por que parou? Tá? Então, ele explicou que para abater um boi, você precisa ter o quê? Você precisa ter um caminhão debaixo do funil para levar o couro, senão não abate o boi. Se parou o curtume, não vai poder abater o boi, e aí não tem carne. Dá para rodar a partir desse ponto ou não? Dá para rodar a partir desse ponto? O prefeito Crivella está me ouvindo? Está ouvindo. Prefeito, em primeiro lugar, bom dia. Eu pediria um pouco de paciência ao senhor, porque eu acho que a gente tem que ver os dois lados da sociedade aí. E esse é um dos lados, né? Esse é de um empresário, que não deve ser um grande empresário, mas que fala sobre a questão da economia. E do outro lado tem um comercial produzido pelo pessoal da saúde, lá nos Estados Unidos, que é muito interessante. Comercial as pessoas não vão ver, a não ser no YouTube, mas eu vou dizer o que é o comercial, que eu, quando vi o comercial, também chorei. Na verdade, eu chorei com os dois, com esse áudio e com essa, com essa campanha publicitária do pessoal da saúde. Na verdade, eu estou muito sensível, porque eu disse que é a primeira vez em 43 anos de casado. Eu conheço minha mulher antes disso, eu conheci minha mulher com 14 anos de idade, vou fazer 63. É a primeira vez que eu não vou ter uma reunião com filhos e netos. O senhor que fez parte da minha família durante um bom tempo, né? Eu devo muito ao senhor como amigo, como conselheiro, o senhor que me ajudou muito na Rede Record de televisão. Os caras ficam achando que eu tenho raiva da Record porque eu perdi 40 milhões de reais para a Record, foi quase tudo que eu ganhei durante a minha vida. Mas isso não significou nada, porque eu estou em pé aqui e tem gente da Record que eu gosto pra caramba. Um dos caras é o Crivella. O Crivella, porque o Crivella me ajudou, você não tem ideia, ajudou a minha família, sem eu pedir, não foi com dinheiro não, foi de outra forma, que ele sabe, eu não preciso dizer aqui, e outros bispos lá, eu respeito pra caramba, então eu tenho uma relação de profundo respeito pela maioria das pessoas da Record. Claro que eu já me preparei para o coronavírus há muito tempo, porque eu não sou um cara muito social, então isolamento para mim
não significa muita diferença, não, porque eu já sou um cara isolado socialmente. Sou um cara de ficar abraçando, nem cumprimentando, nem... Na verdade, eu nem precisava do álcool gel, porque eu não cumprimento ninguém já faz muito tempo. Mas eu tenho uma relação muito legal com muita gente lá da Record. E o Bispo Crivella é um deles. Bispo, prefeito, bom dia, é rapidinho, só vou terminar esse áudio. Depois o comercial da TV é rápido também e já a gente conversa. Tá bom, prefeito? Tá bom, querido da terra. Tá bom. Vamos rodar então o resto do áudio, que eu não sei porque parou. Esse negócio de internet é legal quando funciona. Dá para rodar aí, o Garrafa? Tá na mão. Dá para rodar? Então roda o resto do áudio, por favor. Em uma semana. Vai faltar carne. Gente, tem gente falando especializada que se isso aqui parar 30 dias, como estão falando, ou 45, ou pior, ainda 60, como estão falando, nós teremos 50 milhões de desempregados. Isso sim vai morrer gente de todo que é jeito, de fome, pessoal, de fome. Isso vai acontecer. E vocês acham que quem vai ser prejudicado? Os empresários? Os grandes empresários, como alguns falam? Hoje está se criando uma guerra entre os empresários e os trabalhadores. Quero dizer para vocês que quem vai sofrer são os mais humildes e mais pobres, que não terão empregos, não vai ter aonde arrumar emprego. O cara que ficar desempregado agora, no mês que vem, ele pode ficar 1 a 2 a 5 anos sem arrumar emprego, que todas as empresas vão reduzir. Ah, mas a empresa vai reduzir, mas ela vai pagar a rescisão e vai ter dinheiro para pagar o seguro-desemprego. Não vai. Muitas das empresas são pequenas, gente. As empresas não têm dinheiro para pagar uma rescisão. Ah, mas se eu não rescindir, o cara vai ser preso. Vocês conhecem algum empresário que foi preso nesse país por não pagar a rescisão? Vamos dar um exemplo na cidade de Jocassarres, o Berger não pagou a rescisão dos funcionários. Até hoje eu não recebi. Não vai acontecer nada com o empresário. E não vai acontecer nada com o funcionário. Ele não vai conseguir receber a rescisão. A maioria, estou falando a maioria. O que essas pessoas vão fazer se não vai ter emprego? Vão roubar. Vai acontecer daqui 60, 90 dias que você não está dentro de casa e as pessoas vão assaltar a tua casa para comer. É isso que vai acontecer. Então nós temos que parar com essa hipocrisia, dizer que todo mundo tem que ficar em casa, que não sei o quê. Tem que ficar em casa quem é grupo de risco. Eu tenho 52 anos, sou diabético, sou grupo de risco, estou trabalhando para tentar salvar, não por mim também, mas eu tenho uma situação, salvar os meus empregados. Para quem não sabe, a loja Magno tem 4 funcionários, é pouca coisa, mas é 4. O posto Facina tem 35 funcionários, que não é muito, mas são 35, que provavelmente deve ter mais 3 a 4 pessoas de cada um trabalho que depende deles. E o Curtume, a empresa Arcouros, que é a que maior proporciona, tem 30 funcionários ao todo, diretos, mas nós colocamos serviço em 12 curtumes diferentes. 2 de Ribeira e 10 de couro acabado. Para vocês terem uma ideia, a nosso cálculo, mais ou menos, que a gente faz, é em torno de 600 pessoas que dependem da Arcouros. Que se a Arcouros fechar, são 600 pessoas que terão desempregadas. Só diretamente. Fora pessoas que serão desempregadas, porque nós compramos lona, nós compramos pátio, compramos material, compramos tiro, compramos um monte de materiais, também vai desempregar. Então, no meu cálculo, eu fiz um cálculo ontem com calma, porque a gente está dormindo muito pouco na madrugada, e eu acho que se a Arcouros parasse hoje, eu teria mais ou menos 700 pessoas que seriam desempregadas pela Arcouros Pará. Vocês já pensaram nisso? Uma empresa pequena, uma empresa que nasceu ali em Jocassarres, pequena, nós somos um grãozinho de areia perto do JBS, coisa e tal. Vocês já imaginaram o que vai acontecer nesse país? Comecem a pensar um pouquinho nisso. E as pessoas aposentadas, eu não vou ter problema. As pessoas que são funcionário público, não vão ter problema. Como que não vai ter problema? Como que vocês acham que vai acontecer em 60, 90 dias que ninguém vai pagar mais imposto? Você sabe quais as medidas que a gente tomou ontem no posto? 10 medidas para tentar ficar vivo, 10? Eu vou falar só uma para vocês, outras não vou falar. Não pagar mais nenhum imposto. Não pagar mais nenhum imposto. Significa que em 60 dias, 90 dias, o governo do estado já não tem mais dinheiro para pagar, está pagando atrasado, as prefeituras não terão mais dinheiro.
O funcionário público não vai receber também. Ele depende da indústria e do comércio. E da agricultura, lógico, muito forte também, que também está vivendo um ano difícil e vai colher 30% a menos em função da seca. E é o seguinte, mas vai vender para quem depois, se os que não vai ter dinheiro? Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouquinho, parar de ouvir Globo e ouvir pessoas mais inteligentes, canais diferentes, canais, não a Rede Globo, porque a Rede Globo é o maior devedor de INSS do Brasil, para quem não sabe. A Rede Globo deve mais de R$1 bilhão para o governo. Foi sustentada por um governo PT há muito tempo e quer mais que o Bolsonaro caia. Vocês acham que eu estou defendendo aqui o Bolsonaro? Bom, essa é uma opinião. Eu, sinceramente, nem sabia que a Globo estava aí no meio. Eu não ouvi o áudio até o fim. Se eu soubesse, eu teria cortado, porque eu não quero agredir nenhuma emissora. Eu só queria dar o ponto de vista de um cara que tem empregados e que está dizendo que, pelo simples fato de não vender couro, não vai vender carne, vai faltar carne. E eu achei o raciocínio muito lógico. Eu não sabia o final aí. Isso é sincero, porque eu sou um cara sincero. Se eu soubesse esse negócio aí da Globo, eu não atacaria a Globo aqui. Mesmo porque não tem interesse nenhum em atacar outras equipes de televisão. Num momento desse em que muita gente está perdendo emprego e quanto mais emprego houver na minha área, para mim é melhor, porque eu sou jornalista. Então, eu juro que eu não sabia que tinha esse finalzinho de áudio aí. Acho que foi a providência. Deus me ajuda muito, viu? O áudio parou no meio do caminho, por acaso, acho que porque Deus estava me avisando. Eu acordei tarde, não deu para ouvir o áudio inteiro.